Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele, da EJA, e na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre quadro-valor de lugar. Relembrando, na aula passada, nós vimos sobre unidades e dezenas. Vocês lembram? Então, nós aprendemos que quando nós queremos representar unidade, nós usamos um quadradinho. Então, unidade vem de 1. Vocês lembram que nós aprendemos na aula anterior? Então, quando nós queremos representar 1, nós representamos com uma quantidade, o número 1 e o nome do número 1. É assim, se escreve dessa forma. Estou só apresentando hoje para vocês, tá bom? 2 unidades, 2 quadradinhos do material dourado, número 2. 3 unidades, 3 quadradinhos, número 3. 4 unidades, são 4 quadradinhos e o número 4. 5 unidades, 5 quadradinhos, tá vendo, ó? O número 5. 6 unidades, 6 quadradinhos, o número 6. 7 unidades, 7 quadradinhos, o número 7. 8 unidades, 8 quadradinhos, número 8. 9 unidades, 9 quadradinhos e o número 9. Mas agora, o que nós vamos fazer? Do número 1 até o número 9, nós representamos com um quadradinho, não é isso? E aí, para a gente passar para dezena, ó, dezena, é quando nós agrupamos 10 unidades. Então, significa que aqui nessa barrinha aqui, ó, tem 10 quadradinhos desse. 10 unidades. E aí, quando nós queremos representar uma dezena, nós representamos com uma barra. Tem problema você representar com 10 quadradinhos? Aqui não. Você pode representar com 10 quadradinhos. Mas nós, para que fique mais fácil, o nosso sistema numeral, ele agrupa e fica assim, ó, uma barrinha, uma dezena. E como que é chamado essa uma barrinha aqui, essa dezena em números? Nós chamamos de 10. Por quê? Porque tem 10 unidades dentro desta barrinha, dentro da dezena. Então, 2 barras são 2 dezenas, que nós chamamos de 20. 3 barras dessa são 3 dezenas, que nós chamamos de 30, porque contém 30 unidades em 3 barrinhas, ó. E quando nós queremos 4 dezenas, nós representamos com 4 barras e chamamos de 40. 5 barras, 5 dezenas, nós chamamos de 50. 6 barras, 6 dezenas e nós chamamos de 60. 7 barras, tá? Então, são 7 dezenas e nós chamamos de 70. 8 barras, 8 dezenas, nós chamamos de 80. 9 barras, 9 dezenas, nós chamamos de 90. 90 unidades
dentro de 9 barrinhas, porque elas estão agrupadas de 10 em 10. Agora, nós vamos aprender sobre quadro valor de lugar. Mas para que serve o quadro valor de lugar? Ele ajuda para uma organização do sistema decimal, que é o nosso sistema numérico. Lembra que eu falei que o nosso sistema agrupa de 10 em 10? Por isso, é um sistema decimal. E aí, aqui no QVL, quadro valor de lugar, nós abreviamos, você precisa de representar cada número na sua casa. Então, você precisa de colocar o número que representa a unidade dentro da casa da unidade, o número que representa a dezena dentro da casa da dezena. Vocês lembram que na aula onde eu ensinei sobre números, eu falei que os números eles precisam de estar numa ordem correta? Que se você inverte o número, ele pode dar outro valor? Não dá o valor em que você deseja representar? Aqui é assim, você precisa de colocar a unidade na casa da unidade e a dezena na casa da dezena. E cada casa só pode ser representada por um algarismo. Quando você representa do 0 até o 9, é apenas um algarismo, não é isso? 0, 1, 2, 3, até o 9. Não é somente um algarismo que representa essas quantidades? Mas e quando você chega no 10? Quando você chega no 10, você tem 2 algarismos. Ó, 1, 2 algarismos. E aí? Aí você já tem que passar para a casa da dezena. Mas e aqui na casa da dezena? Eu coloco 10? Não. Aí aqui na casa da dezena, nós já compreendemos que quando eu coloco o 1, é por quê? Quando eu coloco 1 é porque significa uma dezena. Então, o 1 aqui dentro da casa da dezena, ele já vale 10. Ele já vale uma barrinha, tá? E o 9? Aqui na casa da dezena, quanto que o 9 vai valer? Ele não vale 9, ele vale 90, mas você não representa com 90. Você representa com 9, porque você já compreendeu que aqui, quando nós falamos de dezenas, nós estamos falando de unidades agrupadas de 10 em 10. Tá certo? Nós vamos para o próximo slide para que você compreenda melhor. Observe o número 12. Quando você analisa o número 12, você pega 12 unidades e agrupa, você vai ter uma dezena e vai sobrar 2 unidades. Então, você vai ter uma barra e vai sobrar 2 unidades. Mas olha aqui, como que foi representado o 10? Somente com o número 1, só com um algarismo. Porque quando você vê que é uma barrinha, que é uma dezena na casa da dezena, você já compreende que ali ele vale 10. E aqui na unidade? Tá na casa da unidade é porque vale 1. Então, se eu tivesse um quadradinho, valia 1, mas eu tenho 2 quadradinhos, 2 quantidades, então ele vale 2. Quando nós pegamos um número para analisar, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, por exemplo, o número 12, eu sempre analiso da direita para a esquerda. As casas sempre começam da unidade para a dezena. Então, para ficar mais fácil para vocês, vocês vão fazer assim, olha. Eu sempre vou colocar um U em cima do número da primeira casa. Sempre analisando o número da direita para a esquerda, eu coloco um U. Porque ali eu já sei que aquele número, ele é uma unidade, porque ele está na casa da unidade. Mesmo que você não veja a casa, mas você sabe que o número que vem primeiro da direita para a esquerda é uma unidade. E aí, o segundo número é uma dezena, porque a segunda casa não é uma dezena. A gente coloca lá, ó, D em cima do 1.
Então, você analisando o número, você já sabe que ali dezena é 1 e 2 unidades. E aqui nesse segundo número, nós vamos analisar direto ali o número 26, para que isso fique mais fácil para vocês, tá bom? Então, a primeira casa da direita para a esquerda é qual casa? É a casa da unidade. Qual que é o número que está vindo ali primeiro? É o número 6. Então, o número 6 é uma unidade. E qual é a casa que vem depois da unidade? A dezena. E qual que é o número que veio ali depois do 6? É o número 2. Então, ó, o 2 é a dezena e o 6 é a unidade. Mas e se eu for analisar esse número por quantidade? Eu posso partir do princípio ali, ó. O 2, se ele está naquela casa, ele vale quanto? Ele vale 20. E o 6 vale 6. Então, quer dizer que 20 mais 6. Decompondo esse número ali, ó. 20 mais 6. E se eu for representar no QVL, que é onde nós estamos aprendendo? Quando são duas dezenas, como você representa? 2 barrinhas. E as unidades, 6 unidades. E sempre representando com apenas um algarismo. Agora, olha essa atividade. Observe o material dourado e represente com números. Então, quer dizer, nós vamos analisar o material dourado. E aí, nós vamos escrever em números as quantidades aqui. E aí, você lembra que eu falei que a gente sempre analisa os números da direita para a esquerda? Então, nós vamos começar aqui na letra A, analisando da casa da unidade. Então, vamos contar quantas unidades que eu tenho ali na primeira casa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 unidades. E como é que eu vou escrever isso? Se eu tenho um espaço desse tamanho aqui, eu começo a escrever ele no canto de cá? Não, vou começar a escrever no canto de lá. Por quê? Porque não é a primeira casa, que é a casa da unidade da direita para a esquerda? Então, eu escrevo aqui, ó. 5. E aqui, a próxima casa, dezena. Mas aqui nessa próxima casa não tem nada. Como que eu represento nada, pessoal? 0. Nada, 0. Mas e aí? E esse 0 aí? Esse 0, para a esquerda, ele não vale nada. Vocês já viram o ditado, 0 à esquerda, não vale nada? É por isso, que o 0, quando ele está aqui para a esquerda, ó, ele não tem valor, tá? Agora nós vamos olhar lá, ó, a letra B. E aí? Eu começo a analisar de qual casa aí? Pensa aí. Começo a analisar a primeira casa da direita para a esquerda. Então, vamos contar lá, ó. 1, 2, 3. 3 unidades. Se eu tenho aquele espaço ali, eu vou escrever para cá? Não, vou escrever no canto de lá. É isso? Agora a próxima casa, dezena. Quantas dezenas que tem ali? Não tem só uma barrinha? Então, somente uma dezena. Número 13. E agora na letra C? Partimos sempre do princípio, que é da direita para a esquerda. Então, vamos começar sempre da unidade. Quantas unidades que nós temos ali? Apenas uma. Então, como é unidade, nós vamos escrever no cantinho de lá. Ó. Unidade. Agora, a próxima casa é a dezena. E quantas dezenas nós temos ali, ó? 1, 2, 3. Não são 3 barras? Se são 3 barras, são 3 dezenas. E como que nós chamamos 3 barras?
nós chamamos de 30, não é? Então, nós temos o número 31. Agora, lá na letra D, começando da direita para a esquerda, nós vamos contar as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso vir pôr o 6 aqui no cantinho de cá? Não, eu tenho que colocar ele lá no lugar da unidade. E agora, dezena, que é a próxima casa? 2 dezenas. E como que nós chamamos 2 dezenas? Nós chamamos de 20. Tá certo? E aí, relembrando que quando você quando você aprendeu algo, mas você passou por aquilo rapidamente, aqui como são as nossas aulas, o que você pode fazer? Professora, passou muito rápido, não consegui acompanhar. Você vai entrar lá no YouTube e vai assistir essas aulas quantas vezes forem necessárias, tá bom? Assiste, volta, tá? Lá no YouTube o nome do nosso canal lá é SMED GV. E aí, lá na plataforma, tá? Você tem lá atividades para você fazer. Então você entra no YouTube, vê essa aula várias vezes, vai lá no portal, procura lá a sua aula, faz as atividades. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra, tá bom? E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED GV, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês e na próxima aula que vocês estejam craques. Até mais!